Você sabia que existe um vegetal vermelho em que milhões de pessoas acreditam que limpa o sangue, mas que na realidade pode aumentar seus níveis de creatinina em apenas alguns dias? E existe também um vegetal verde extremamente popular em smoothies detox, que neste exato momento pode estar formando pequenos cristais silenciosos dentro dos seus rins, sem que você perceba. Hoje eu vou mostrar exatamente quais vegetais realmente protegem seus rins e quais podem estar prejudicando sua função renal de forma oculta, mesmo depois de anos ouvindo que eles eram saudáveis. Porque o mais perigoso não é aquilo que você deixa de comer, mas sim aquilo que você consome acreditando com absoluta certeza que está fazendo algo bom para o seu corpo. Se você tem mais de 50 anos e se preocupa com a saúde dos seus rins, ou se deseja continuar saudável para estar presente na vida da sua família e dos seus netos, então este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém explica com clareza. Quais vegetais realmente apoiam o funcionamento dos rins e quais podem sobrecarregá-los silenciosamente dia após dia. Durante anos nos disseram que quanto mais vegetais, melhor, que sucos verdes limpam com o organismo, que vegetais vermelhos desintoxicam o sangue e que tudo o que é natural não pode fazer mal. Mas essa não é toda a verdade. Meu nome é Dr. João Silva e o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você olha para o seu prato a partir de hoje. Para pessoas jovens, com rins fortes e saudáveis, tudo isso pode até parecer verdadeiro. Mas quando os rins já não filtram como antes, a mesma refeição que o seu vizinho consome sem problema algum pode se transformar em uma sobrecarga silenciosa para o seu organismo. Aquele smoothie verde com espinafre, por exemplo, pode favorecer a formação de cristais de oxalato dentro dos seus rins. E o vegetal vermelho que muitos recomendam para controlar a pressão arterial pode elevar seus níveis de creatinina sem que você perceba imediatamente. Nos próximos minutos, vou mostrar de forma muito clara quais vegetais você pode consumir sem medo, porque ajudam a limpar o organismo sem sobrecarregar os rins, e quais podem contribuir para manter sua função renal estável ao longo do tempo. E mais, daqui a pouco vou revelar um ingrediente simples, que provavelmente já está na sua cozinha e que, segundo estudos recentes, pode ajudar a reduzir a creatinina e proteger os rins melhor do que muitos medicamentos. Mas chegaremos a isso em breve. Ao longo dos anos, acompanhando pessoas com função renal reduzida, eu, Dr. João Silva, observei sempre o mesmo padrão. Não são grandes tratamentos que fazem a maior diferença, mas sim pequenas decisões diárias feitas no prato. Já vi mudanças mínimas na alimentação determinarem se a função renal permaneceria estável por anos ou se a pessoa avançaria, passo a passo, em direção à diálise. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente quais vegetais nutrem sem sobrecarregar e por que um ingrediente específico, muitas vezes subestimado, pode ajudar a reduzir inflamações e influenciar positivamente os níveis de creatinina. Esse alimento eu vou apresentar em seguida, por isso continue comigo. Mas antes, vamos começar pelos vegetais seguros, aqueles que deveriam aparecer com frequência no seu prato. Se existe um vegetal que pode estar no seu prato todos os dias, esse vegetal é o pimentão vermelho. Não o verde, não o amarelo, mas claramente o vermelho. E o motivo é simples. Ele é pobre em potássio, mas extremamente rico em nutrientes protetores. Meia xícara de pimentão vermelho fornece cerca de 150 mg de potássio, o que o torna bem tolerado mesmo por pessoas com função renal reduzida. O que realmente o diferencia é seu alto teor de vitamina C. Esse antioxidante ajuda a reparar tecidos danificados e protege os pequenos vasos sanguíneos que irrigam os rins. Justamente esses vasos finos são os primeiros a sofrer com a pressão alta e com o acúmulo de toxinas no organismo. Além disso, o pimentão vermelho contém licopeno e beta-caroteno, substâncias que reduzem o estresse oxidativo, um dos principais fatores que levam à destruição lenta das células renais. Cada porção funciona como um escudo natural, nutrindo e fortalecendo sem sobrecarregar os rins. Ele também fornece vitamina B6 e ácido fólico, que apoiam o metabolismo celular e melhoram a qualidade do sangue que chega aos rins. A melhor forma de prepará-lo é levemente cozido, refogado rapidamente em azeite de oliva ou assado no forno. Assim, os antioxidantes são preservados, sem a necessidade de excesso de sal ou aditivos. Mesmo meia unidade de pimentão vermelho por dia já pode ajudar a reduzir a pressão sobre os rins e contribuir para a proteção da função renal a longo prazo. E se isso já te surpreendeu, espere para ouvir o que vem a seguir. Este próximo alimento, tecnicamente, nem é um vegetal. Ainda assim, seu efeito sobre os rins é tão significativo que muitos estudos o comparam a medicamentos. E o mais interessante é que, muito provavelmente, ele já está na sua cozinha. Há alguns anos, um paciente meu, o Sr. Carl, de 68 anos, chegou ao consultório com creatinina em 3,8 e uma função renal em torno de apenas 40%. Conversamos sobre as medidas clássicas: reduzir o sal, controlar o potássio e moderar o consumo de proteínas. Além disso, ele passou a consumir todas as manhãs 1 ou 2 dentes de alho fresco, amassados com um pouco de azeite de oliva sobre um pedaço de pão. Após 3 meses, a creatinina caiu para 3,3 e a pressão arterial se estabilizou, sem a necessidade de novos medicamentos. Isso não foi coincidência. O alho contém alicina, uma substância que se forma quando o dente é cortado ou amassado. A alicina tem ação anti-inflamatória e antioxidante e pode ajudar a reduzir inflamações crônicas nos rins. Estudos mostram que o consumo regular de alho pode melhorar a taxa de filtração glomerular, ou seja, a capacidade dos rins de filtrar o sangue.
O alho atua como um diurético natural e suave, auxiliando na eliminação de líquidos e toxinas sem sobrecarregar os rins. Um detalhe importante é deixar o alho descansar por 5 a 10 minutos após ser amassado, para que a alicina se forme completamente. Não é a quantidade que faz a diferença, mas sim a regularidade. Para muitos dos meus pacientes, o alho se tornou um protetor silencioso e diário da função renal. Quando a função renal começa a diminuir, o equilíbrio dos líquidos no corpo se torna extremamente delicado. Líquido em excesso pode causar inchaço nas pernas, enquanto pouca ingestão pode fazer a creatinina subir rapidamente. É exatamente nesse ponto que entram dois vegetais simples, discretos, mas muito inteligentes para quem precisa proteger os rins: a abobrinha e o pepino. Comecemos pela abobrinha. Ela pode parecer sem graça, mas essa simplicidade é justamente sua maior virtude. Cozida, a abobrinha contém cerca de 100 a 130 mg de potássio por meia xícara, além de muita água e fibras suaves. Isso ajuda o organismo a eliminar o excesso de líquidos sem sobrecarregar os rins. Outro benefício importante é que quando o intestino funciona melhor, menos toxinas precisam ser transportadas pelo sangue até os rins. Dessa forma, o trabalho de filtração é indiretamente facilitado. A abobrinha pode ser preparada de forma simples, cozida, no vapor ou levemente refogada com azeite de oliva. O ideal é evitar o sal. Um pouco de limão ou orégano já é suficiente para realçar o sabor. Agora, o pepino. Ele é composto por mais de 95% de água e é pobre em potássio e sódio, o que o torna especialmente seguro para pessoas com problemas renais. O pepino ajuda a reduzir a retenção de líquidos e pode favorecer a eliminação do ácido úrico, contribuindo para aliviar o trabalho dos rins e prevenir a formação de cálculos renais. Uma forma simples de consumi-lo é a água aromatizada com pepino. Basta meia unidade de pepino em 1 litro de água, com um pouco de limão e hortelã fresca. Leve, refrescante e amigável para os rins. Juntos, abobrinha e pepino formam uma dupla silenciosa que hidrata, auxilia na limpeza do organismo e permite que os rins trabalhem com mais tranquilidade. Mas agora, chegamos à parte que surpreende muitas pessoas. Durante muitos anos, o espinafre foi visto como um símbolo absoluto de saúde. Ele aparece em sucos verdes, programas detox e planos de emagrecimento. Porém, para pessoas com rins enfraquecidos, o espinafre cru pode se transformar em um perigo silencioso. O principal problema está nos oxalatos. Essas substâncias naturais se ligam facilmente ao cálcio e formam pequenos cristais que podem se depositar nos túbulos renais. Com o tempo, esses cristais irritam o tecido renal e reduzem a capacidade de filtração dos rins. O mais perigoso é que no início não há sintomas claros. Aos poucos, podem surgir microinflamações, aumento da creatinina e até a formação de pedras nos rins. Além disso, o espinafre é rico em potássio. Quando os rins já não conseguem eliminar bem esse mineral, ele se acumula no sangue e pode causar cansaço, fraqueza muscular e alterações no ritmo cardíaco. A forma de preparo faz toda a diferença. O espinafre cru e batido, como em smoothies, é a opção mais problemática, pois os oxalatos são absorvidos diretamente. Quando cozido, a situação muda. Durante o cozimento ou o vapor, parte dos oxalatos se dissolve na água, que deve sempre ser descartada. Assim, a carga para os rins é significativamente reduzida. Se você optar por consumir espinafre, que seja apenas cozido, em pequenas quantidades e não todos os dias. O mesmo cuidado vale para a acelga e para as folhas da beterraba. Mas o espinafre não é o único vegetal que costuma ser subestimado. Poucos vegetais causam tanta confusão entre pessoas com doença renal quanto a beterraba. Sua cor intensa, seu sabor adocicado e sua fama de limpar o sangue fazem com que ela pareça completamente inofensiva. Mas é justamente aí que mora o perigo. A beterraba contém grandes quantidades de potássio. Apenas uma xícara de beterraba cozida pode fornecer mais de 450 mg de potássio, o que para pessoas com função renal reduzida já representa uma sobrecarga considerável. O problema se agrava quando ela é consumida na forma de suco. Sem as fibras, o potássio é absorvido rapidamente pela corrente sanguínea, exigindo um esforço que rins enfraquecidos muitas vezes não conseguem suportar. A consequência pode ser a hipercalemia, uma elevação perigosa do potássio no sangue, que pode causar fraqueza muscular e até alterações graves no ritmo cardíaco. Lembro-me de uma paciente que passou a tomar suco de beterraba todas as manhãs, acreditando estar fazendo algo positivo para a saúde. Em apenas 2 semanas, seus níveis de potássio estavam significativamente elevados. Além do potássio, a beterraba também contém oxalatos que, especialmente quando combinados com outros alimentos ricos nessa substância, podem favorecer a formação de cálculos renais. Isso significa que a beterraba deve ser completamente eliminada? Para a maioria das pessoas com doença renal, sim, ou consumida apenas de forma muito esporádica. Se for ingerida, deve ser sempre cozida, em pequenas quantidades e nunca na forma de suco. Podemos resumir assim: a beterraba pode ser benéfica para o coração, mas para rins enfraquecidos, ela se torna uma carga silenciosa. Vamos resumir tudo de forma simples e objetiva. De um lado, estão os vegetais que realmente ajudam a proteger os seus rins. O pimentão vermelho, que protege as células e os vasos sanguíneos. O alho, que pode reduzir inflamações e influenciar positivamente os níveis de creatinina.
e a abobrinha junto com o pepino, que hidratam do organismo sem sobrecarregar a função renal. Esses alimentos nutrem o corpo sem exercer pressão excessiva sobre os rins e ajudam o organismo a filtrar com menos esforço. Do outro lado, estão vegetais que muitas pessoas consideram saudáveis, mas que podem se tornar problemáticos quando os rins estão enfraquecidos. O espinafre cru, por causa dos oxalatos e do alto teor de potássio. E a beterraba, que especialmente na forma de suco, pode elevar rapidamente o potássio a níveis perigosos. O ponto mais importante não é fazer tudo de forma perfeita, mas sim escolher conscientemente aquilo que ajuda os seus rins e evitar o que os sobrecarrega desnecessariamente. Cada refeição é uma pequena decisão, seja para aliviar o trabalho dos rins ou para aumentar a pressão sobre eles. Para encerrar, eu gostaria que você entendesse uma coisa muito importante. A saúde dos seus rins não depende apenas de medicamentos. Ela depende das escolhas que você faz todos os dias no seu prato. Não se trata de perfeição. O seu corpo não exige isso. O que ele precisa é de constância. Nem tudo o que parece saudável realmente é benéfico para os rins. Mas pequenas mudanças conscientes podem fazer uma diferença enorme na sua energia, na sua independência e na sua qualidade de vida. Agora eu quero saber de você. Quais desses vegetais você costumava consumir com frequência? Alguma dessas informações te surpreendeu? Escreva nos comentários. Eu leio todas as mensagens e elas me ajudam a criar conteúdos que realmente façam sentido para você. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que se preocupa com a própria saúde ou com a saúde da família. E se você quer aprender como proteger seus rins de forma natural, inscreva-se no canal Dr. João Silva e ative as notificações, porque nunca é tarde para começar a cuidar melhor dos seus rins.